Fala galera azulina, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de assistir o vídeo, já vão logo deixando o like. Aqui embaixo, galera, vão se inscrevendo no canal, tá? Vão compartilhando o vídeo e também me sigam lá no Twitter, tá? @TND15. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês seguirem a gente lá no Twitter, tá? E hoje vamos falar do Clube do Remo, o que esperar para essa sequência de Série B. Restam 12 pontos, né? Os outros resultados também da Série B. Inclusive, estamos gravando esse vídeo aqui, né? E tem jogos rolando aí que interessam ao Clube do Remo. Teimosia do Felipe Conceição, volta do Matheus Oliveira. E como ele deve escalar esse time aí, que não é muito difícil a gente saber, né? O que vai acontecer nesse jogo de terça-feira contra o Operário, um jogo de 6 pontos, onde o Remo não deve perder a partida, né? Não pode perder a partida, tem que trazer pelo menos um ponto aí para se manter aí acima desse 17º lugar, que pode muito assustar o Clube do Remo, que é a única vaga que resta para a Série C, já que Brasil em 20º, 19º o Confiança, 18º o Vitória já estão rebaixados para a Série C e vão fazer companhia, né, ao nosso freguês Lambrete Barroso, que acabou de perder para o Criciúma, né, e aí o corpo sendo jogado a última pá de cal, né, como se fala aí na gíria. Então, que o Remo não faça mais vexames, senão vai ter que enfrentar seu arquirrival na Série C. Eu, desde sempre, acredito que o Remo vai permanecer na Série B, não pela sua qualidade, mas sim pela incompetência de outros clubes que conseguem fazer pior do que o nosso time, que esse ano não teve competência nenhuma, já veio desde o ano passado com a elaboração mal feita para uma Série B 2021, e que graças a Deus não era tudo aquilo que se esperava, né? A Série B mais difícil de todos os tempos, muito longe disso. Muitos clubes aí com falta de peças no elenco, alguns sem time titular, como é o caso do Remo, que não tem um primeiro volante, que não tem um centroavante, que não tem um camisa 10 e sofre muito por isso. Mas enfim, vamos também colocar aqui no final do vídeo, né, a tabela do Clube do Remo no primeiro turno e a tabela do Remo até agora no segundo turno, para vocês verem como está sendo pífia essa participação do Remo no segundo turno. Talvez uma das piores participações do Remo na Série B, se tratando de segundo turno. O quinto pior time da Série B nesse segundo turno, por isso está passando, né, por essa situação. Se tivesse obtido uma vitória ou até empate contra a Londrina e Ponte Preta, já estaria salvo aí, até porque ressuscitou esses dois mortos. Até o Operário também, né, que perdeu jogando com 10 dentro de casa, o Operário com 10, o Remo com 11, desde os 10 minutos do primeiro tempo. Mas enfim, o que esperar do Remo, né, para terça-feira? O que eu posso esperar é que o Remo conte com a sorte, é que aquele chute lá que o Neto Pessoa tocou para o Vitor Andrade contra o CSA no jogo de ontem, a bola entre no gol adversário. Sorte e um pouco de competência também, né? É esperar que numa estocada do Lucas Tocantins ele consiga fazer um gol, se ele jogar, né? Saiu contundido no jogo de ontem. Esperar que Neto Pessoa também desencante na Série B, até porque é difícil. Não tem meio campo para municiar ele no ataque, vai ser difícil marcar gol, né? Série B não é Copa Verde. E esperar também que o Show acerte um chute de fora da área. Algo assim, entendeu? A gente sabe que o time não tem um esquema tático, é um time espalhado dentro de campo. Joga com 3 volantes, mesmo assim dá muito espaço para o time adversário. E por jogar com 3 volantes não tem armação do meio campo para o ataque. Um time sem armação, um time morto, um time totalmente sem graça, que deixa a torcida aflita em todos os jogos que assiste na televisão. Pior ainda para quem ouve no rádio, né? Imagine a angústia de quem não tem condições de ver o jogo pela televisão. E acompanhar o Remo ao vivo é pior ainda do que acompanhar pela TV e pelo rádio. Pude presenciar 2 jogos, é uma coisa horripilante, time sem esquema tático, um time sem transição rápida, um time no bumba meu boi, sem definição nenhuma, sem uma bola parada de qualidade, seja de falta, seja de escanteio, ou seja, um time de jogadores que entram dentro das 4 linhas para ver o que vai sair. Pela graça de Deus, aí a Série B, como eu falei, não é tão difícil, o Remo ainda consegue, às vezes, obter uma vitória aí, ou um empate. Daqui a pouco eu vou colocar aí o segundo turno pífio que o Remo fez. Então esperar, né, do Felipe Conceição, isso é fato, que ele mantenha o Lucas Siqueira e que mantenha Arthur, né, seus queridinhos dentro do Bainão. Não adianta mais a gente estar falando aqui, porque vão manter, assim como a diretoria é teimosa e vai manter ele, e já não tem até dúvidas de que não vai manter ele para a Série B 2022, o que é mais uma falta de planejamento para o ano que vem, um técnico que não tem condições
Não ter peças é uma coisa, mas não fazer as peças que ele tem jogar de uma maneira pelo menos razoável. Já vi muitos times inferiores ao Clube do Remo ter uma forma tática de jogar, ter um padrão de jogo. O Remo não tem padrão de jogo, ele não sai do 4-1-4-1, um esquema que não dá certo para o Remo. Já deu lá no início, mas já ficou manjado para os adversários e os próprios jogadores já se perderam nesse esquema. Então é um esquema que deveria ser mudado, né? Jogar no 4-4-2, jogar no 4-2-3-1, algum esquema que os jogadores do Remo se adaptassem ao esquema. Não o esquema é se adaptar aos jogadores. Ele faz o contrário, né? Não temos atacante e ele joga com falso 9. E agora o Neto Pessoa, lá que é o atacante fixo, não tem o camisa 10. 4-1-4-1. O primeiro homem, né, do 1 ali atrás é um primeiro volante. O Remo não tem, joga improvisado com o Shoa, já jogou improvisado com o Marco Júnior, joga improvisado com o Pingo, ou seja, fica esse Buma meu boi. Os dois laterais do Remo não vivem uma boa fase, tanto o Thiago Enes quanto o próprio Raimar, e aí se torna mais difícil, né? O Remo leva gols, não consegue fazer gol porque tem aí o quarto pior ataque do campeonato também, e para piorar, né, a zaga lá com o Romesse, que era o nosso xerife, também não vem tão bem. 2 jogos aí que veio de contusão, não é aquele Romesse de outrora. Kevin ainda fica no banco de reserva para o Jansen, aí complica mais a situação. Mas é isso que a gente tem, né? Não adianta estar falando, não adianta. Quem manda no Clube do Remo é o diretor o executivo de futebol. Infelizmente o presidente omisso, não fala nada, não escroteia, não deve ir nos vestiários. Basta pagar os salários em dias como se os jogadores fossem movidos apenas ao dinheiro. Mas falta qualidade, falta a raça dos jogadores também, não podemos deixar de falar isso. Eu acho que jogadores que estão com salário em dia, mesmo na pandemia, deveriam correr mais, deveriam dar mais ao Clube do Remo. E para piorar, né, a situação, a teimosia do Felipe Conceição, que vai ter a volta do Matheus Oliveira, e tenho certeza que já deve colocar o jogador de cara, até porque não era contusão, né, era suspensão. E aí vamos ter aquele mesmo time que todo mundo já sabe, né, com Lucas Siqueira, com Arthur, Show no meio campo, Tocantins se puder jogar, vai jogar, Vitor Andrade deve ser sacado para a volta do Matheus Oliveira, e aí ele vai colocar lá na frente, né, pessoa, é isso que a gente vai ter. Para vocês terem ideia, aí na tela para vocês eu vou colocar o primeiro turno do Clube do Remo comparado ao segundo turno. Tá aí na tela para vocês. O primeiro turno do Remo ainda foi razoável, né? Ficou em 12º lugar. Logicamente disputou 19 partidas, 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 16 gols marcados, 19 sofridos, menos 3 de saldo, 45,6% de aproveitamento. Mas é uma campanha razoável, né? 26 pontos, todo mundo esperava que o Remo fosse fazer os 19 pontos para completar os 45, que é a matemática, né, que todo mundo faz. Para mim, 44, o Remo está salvo, ou seja, 18 pontos em 19 jogos no segundo turno. E aí onde todo mundo pensou que seria fácil, né, direção, junto com o presidente, Felipe Conceição, e os jogadores tornaram difícil. E aí na tela para vocês agora o segundo turno do Clube do Remo, muito ruim, 5ª pior campanha até agora da Série B. Ó, como vocês podem ver, até agora são 15 jogos, né? 15 pontos, 4 vitórias, 3 derrotas e 3 de empate, desculpe, e 8 derrotas. 15 jogos, né? Faltam 4, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados, 18 sofridos, 33,3 de aproveitamento, menos 6 gols de saldo, né? Tanto no primeiro turno como no segundo, o Remo não consegue deixar seu saldo positivo. Se o Remo continuar nessa atuada aí, de fazer um ponto a cada jogo, né? São 15 jogos e 15 pontos, o Remo vai terminar 19 jogos, 19 pontos, e o Remo está salvo, vai fazer os 45 pontos que assim precisa, e assim a gente espera, né? Vai ter um jogo difícil contra o Operário, que faz uma campanha pior que o Clube do Remo no segundo turno, consegue ser pior que o Remo, né? São 14 jogos, um a menos que o Remo, joga daqui a pouco contra o Goiás, na verdade está jogando, né? 0-0, esperamos que se mantenha esse resultado, ou se for melhor para o Clube do Remo, o Goiás consiga ganhar. E até agora o Goiás faz, com os 15 jogos, o jogo de agora, né? 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Até agora, 2 pontos a menos que o Remo, né? Vai para 13 pontos. 13 gols marcados, 19 sofridos. Para nossa sorte, esses clubes conseguem ser pior que o Clube do Remo. E assim na toada, vai Brusque também, né? Que tem 14 jogos, joga daqui a pouco contra o Confiança. Seria bom uma vitória do Confiança. Com 14 jogos, 13 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 24 sofridos. Ou seja, pior ainda o saldo de gols do que até o Clube do Remo e o Operário. E aí Brasil de Pelotas seguiu a atuada do primeiro turno, já rebaixado para a Série C. Sampaio Correia fez 30 pontos no primeiro turno, terminou em 5º lugar e agora faz a pior campanha do segundo turno. Normalmente Sampaio faz isso, né?
mas está com 40 pontos, aí um ponto atrás do Remo. Vai pegar o Brasil de Pelotas e automaticamente deve ganhar a partida. Caso o Brasil de Pelotas apronte e ganhe o Sampaio Corrêa, é melhor para o clube do Remo. Só tem 2 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, fez 11 gols, levou 21 gols. É a campanha do Sampaio Corrêa que consegue ser pior que o Brasil de Pelotas. Então, pessoal, é esperar, né, que o Remo consiga pelo menos um empate com o Operário. A gente já não espera nem vitória. É difícil o Remo marcar gol. Quarto pior ataque da Série B. Fora a teimosia da diretoria em não contratar o matador, foram oferecidos aí vários atacantes para o Remo. Um deles é o Gamalho, que é artilheiro da Série B. Acharam caro, né? Então, o barato está saindo caro. Contrataram o Renan Gorni. Usam o Felipe Gedor de falso 9, que não vai adiantar em nada. São 16 partidas, né? E 18 partidas é apenas 3 gols com a camisa do Remo. Muito pouco ou quase nada para o jogador mais caro do Remo. E aí, contrataram Neto Pessoa. A mesma coisa também, ainda não consigo fazer gols na Série B. E aí fica difícil a situação do Remo. Vamos esperar pela sorte, porque a teimosia do Felipe Conceição, isso aí vocês têm certeza. Eu também. Apenas aquelas pessoas que passam o pano, querem, né, tá certa, não estando certa, não quer dar o braço a torcer, que acha que vai dar alguma coisa de diferente. Então vamos contar com a sorte. Já contamos com a sorte contra o Náutico no Bainão, contra o Cruzeiro, né, lá no Independência, e outros jogos aí, esses 15 pontos pífios que o Remo fez até agora, tá, galera? Então curtam, compartilhem, se inscrevam, vão lá no Twitter, me sigam, tudo Nossa Nada deles, todo dia aqui postando vídeo pra vocês. Amanhã a gente vem com mais, galera. Valeu, um abraço, fui!